Olá pessoal, hoje nós vamos ver as regras de radiciação. Nós vamos relembrar aquilo que vocês aprenderam ano passado sobre trabalhar com algumas regras de raiz. Então, mais uma vez, essas regrinhas vão auxiliar não só na matemática, mas também em outras disciplinas como a física e a química. Então, vamos lá. Primeira regrinha da radiciação é quando os nossos índices são iguais e eu estou multiplicando com um radicando diferente. Então, se os nossos radicandos forem diferentes, a gente vai multiplicar os radicandos e manter na mesma raiz. Então, eu tenho aqui, né, a raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 3, a gente vai manter na raiz quarta e vou multiplicar o 2 vezes 3. Então, vai ficar a raiz quarta de 6. Para a divisão, é o mesmo princípio, né? Eu tenho índice iguais e os radicandos diferentes. Então, eu vou colocar os dois numa mesma fração. Então, vai ficar índice igual, né, o n, dividido por a sobre b. Então, no exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 6 com a raiz cúbica de 2. Eu vou colocar o 6 dividido por 2 na raiz cúbica, numa raiz só. Então, ficaria a raiz cúbica de 3. A terceira regrinha da radiciação é quando eu tenho uma potência na minha raiz. Então, aqui o meu índice e a minha potência são diferentes. Então, essa potência ela vai junto com o radicando. Então, ele ficaria assim. A raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, esse ao quadrado ele vai junto com o radicando. Então, ficaria a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Agora, eu tenho outro exemplo quando a minha potência e o radicando forem iguais. Então, aqui eu tenho uma raiz cúbica de 216. O que a gente faz aqui? O que a gente fez aqui? A gente fatorou 216, então ficou 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Como a minha raiz era uma raiz cúbica, então índice e potências iguais. A gente simplifica, ficaria então só o 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, quando o índice e as potências forem iguais, a gente consegue simplificar essa raiz. Na nossa quarta regrinha, quando eu tenho raiz de raiz, né? Quando eu tenho uma raiz dentro da outra raiz, eu multiplico os índices. Então, eu tenho lá a raiz cúbica da raiz quinta de 3. Então, a raiz cúbica da raiz quinta, eu vou multiplicar o 3 vezes 5. Então, eu vou ter a raiz do índice 15 de 3. Então, eu multiplico os índices e mantenho o radicando. Na quinta regrinha, a gente tem agora a soma de raízes, né? Então, quando eu posso somar raízes? A gente só pode somar raízes quando os radicandos forem iguais e quando os índices também forem iguais. Então, eu tenho exemplo aqui, né? A raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 5, eu vou ter duas raízes quadradas de 5. Tá vendo que eu não mexo no radicando, né? Eu mantenho o mesmo radicando, eu não no índice do radicando. Então, eu tenho uma raiz 5 mais uma raiz de 5, eu vou ter duas raízes de 5. Mesmo exemplo aqui, eu tenho uma raiz cúbica de 2 e uma raiz cúbica de 2, eu vou ter duas raízes cúbicas de 2. Os meus índices, ó, eles não somam, eles mantêm. Então, se eu tenho aqui cubo, cubo, aqui também vai ser cubo. Se aqui é ao quadrado, aqui também vai ser ao quadrado. Agora, e quando os índices podem ser iguais e os radicandos diferentes? Então, quando os índices forem iguais e o radicando diferente, eu não posso somar essas raízes. Então, a raiz de A mais a raiz de B vai continuar sendo raiz de A mais raiz de B. Então, eu tenho aqui raiz de 2 mais raiz de 5 vai continuar sendo raiz de 2 mais a raiz de 5. Não tem como eu somar igual no exemplo acima. Então, eu tenho um exemplo aqui que eu tenho três raízes, a raiz de 27 menos a raiz de 75 menos a raiz de 48. E eu quero somar essas três raízes. Só que antes de eu somar, eu vou fatorar essas raízes ao máximo. E aí eu vou ver se eu vou conseguir ou não somar essas raízes. Então, primeiro eu vou fatorar a raiz de 27. Então, o que seria a fatoração de 27? Seria 9 vezes 3, que é 27, né? E a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, então fica 3 raiz de 3. A raiz de 75, também eu vou fatorar, vai ficar 25 vezes 3, que a raiz quadrada de 25 é 5, então fica 5 raiz de 3. A raiz de 48 fatorada,
eu tenho a raiz, né, 16 vezes 3, que é 48, então a raiz de 16 é 4, então vai ficar 4 raiz de 3. Agora sim eu consigo fazer essa conta, porque todos estão com o mesmo radicando, que é 3, tá vendo? E o mesmo índice, que é 2. Então, 3 raiz de 3 menos 5 raiz de 3, eu tenho menos 2 raiz de 3. Com mais 4 raiz de 3, então eu tenho 2 raiz de 3. Então, eu só consegui fazer essa soma aqui dessas raízes com radicandos diferentes depois que eu fatorei as raízes. Depois que eu fatoro, eu vejo que as raízes são iguais e aí eu consigo fazer a minha conta. E aqui agora, pessoal, a gente vai ver sobre a racionalização do denominador, que também mexe com a raiz quando ela está no denominador. Então, quando eu tenho a raiz no denominador, a gente sabe que a gente não pode dar uma resposta assim, né? 3 raiz de 5. A gente tem que tirar esse denominador né, a raiz do denominador, por quê? Porque a raiz de 5, por exemplo, é um número irredutível, ele está se dividindo sempre, então não tem como eu deixar o número inteiro dividido por um número que está se dividindo, né, que não tem fim. Então, a gente vai tirar essa raiz como? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5, porque eu sei que 5 vezes 5 eu vou ter o 25, e eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, por isso que a gente vai repetir o denominador aqui. Então, 3 vezes raiz de 5, eu tenho 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é igual a 5. Agora, eu tenho um outro exemplo. Quando, por exemplo, meu índice aqui é 5, não é um ao quadrado, como no de cima, que era mais fácil, né? Se o meu índice aqui é 5, para eu eliminar essa raiz, o meu índice de dentro também tem que ser 5. Para assim eu consigo eliminar. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Esse 9, eu sei que é 3 ao quadrado. Quanto que falta desse ao quadrado para virar 5? Faltam 3. Então, eu vou colocar, em vez de eu pegar a raiz quinta de 3 ao quadrado e multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta de 3 ao quadrado, eu vou pegar a raiz quinta, só que vai ser de 3 elevado ao cubo. Por que ao cubo, professora? Porque eu sei que o 2 mais 3, ele vai me dar o 5. E eu preciso desse 5 para eu poder cancelar o 5 com o 5. Então, por isso que aqui é ao cubo e não ao quadrado. Porque eu preciso que some 5 para eu cancelar com o meu índice 5. Então, como eu tenho que fazer em cima e embaixo o mesmo número, por que eu tenho que fazer em cima e embaixo o mesmo número, pessoal? Porque se eu simplificar essa raiz com essa raiz, eu tenho o número 1. E o número 1, na multiplicação, ele é neutro, né? Se eu pegar, por exemplo, 10 vezes 1 vai ser o próprio 10. 50 vezes 1 vai ser o próprio 50. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar por 1, eu não vou alterar esse valor. Por isso que tem que ser em cima e embaixo. Então, em cima vai ficar 2 raiz quinta de 3 ao cubo. E embaixo vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 5. Vou conseguir eliminar a minha raiz com a minha potência. Então, vai ficar 2 raiz quinta de 27 dividido por 3. E o próximo é quando eu tenho embaixo no denominador, ó, uma subtração, uma soma, né? Tanto faz. Então, eu também tenho que tirar essa raiz do denominador. E aqui a gente vai entrar com os produtos notáveis, né? Que a gente já aprendeu, que é chamada diferença dos quadrados. O que é a diferença dos quadrados? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui, na diferença dos quadrados, eu tenho que pegar o meu denominador e mudar só quem? Só o sinal. Se aqui é menos, eu vou multiplicar por mais. Se aqui fosse mais, eu ia multiplicar por menos. Por que isso, professora? Porque tem que ser a diferença dos quadrados. Os sinais têm que ser diferentes. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando eu vou fazer o quadrado do segundo, o que vai acontecer com esse quadrado? Vai cancelar com a raiz quadrada. E aí eu vou tirar a raiz do denominador. Como o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Em cima eu vou fazer a distributiva. Então, vai ficar, né? O quadrado do primeiro, que é 1,
menos o quadrado do segundo, que é raiz quadrada de 2. Quando eu cancelo aqui, eu vou ter 1 menos 2. Quanto é 1 menos 2? É menos 1. E esse menos 1, ele sobe, né? Ele não fica no denominador. Então, por isso que vai ficar menos 8, que multiplica 1 mais raiz de 2. Então, esse menos aqui, ele veio do denominador desta conta aqui. 1 menos 2, menos 1. Como eu não posso escrever menos 1 no denominador, ele sobe para o numerador. Então, em vez de ser 8, ele vai ser menos 8 raiz de 2. Então, eu espero que vocês tenham lembrado um pouquinho dessas regrinhas, né? Tanto da racionalização quanto da radiciação. Espero ter ajudado e até a próxima aula. Até mais.